alegria nós estamos aqui mais uma vez para nos alimentarmos da palavra de Deus. Eu creio que hoje, meu amor, Deus tem novidade para nós. Aleluia. Deus tem algo precioso para você, meu irmão, para você, minha irmã, que está em construção, para você que está aprendendo, para você que quer avançar na sua vida. Por isso, preste atenção, porque Deus vai falar contigo. Amém? Amém. É um prazer, realmente, mais uma vez, podermos estar juntos para aprendermos, para adorarmos a esse Deus maravilhoso que tem construído dia após dia nas nossas vidas tudo o que Ele já determinou e já deixou Aleluia, determinado para cada um de nós. Não é Sim. mesmo, meu amor? Começaremos orando, porque Amém. tudo começa na palavra e tudo Amém. termina na palavra. É verdade. É por Ele, não é? É verdade. É para Ele. Amém. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui e saber que o Senhor tem o controle de tudo. Amém. Nós queremos aprender do Senhor, nós queremos estar, Senhor, sempre focados em tudo aquilo que o Senhor nos ensina, tudo aquilo que o Senhor tem para nós na Tua Palavra. Amém. Por isso, Senhor, toca o nosso coração, muda o que precisa ser mudado, traz sobre a nossa vida, Senhor, tudo aquilo que o Senhor precisa trazer para que haja mudança, para que haja, Senhor, o avanço na construção da nossa vida, do nosso caráter. Em nome de Jesus, nós já te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia, que bênção. Glória a Deus. E hoje, como nós começamos falando, né? Eu dei um tema para essa palavra tão rica, tão especial. Eu amo a palavra de Deus. Amamos, não é, meu bem? Sim. E essas semanas eu fui tão ministrada sobre esse tema, esse texto que nós vamos compartilhar aqui juntos. É algo muito especial, é mais um clássico da Bíblia Sagrada que eu amo muito. E o tema dessa palavra de hoje é: estamos em construção. Você está em construção? Sempre, né? Nós vamos nos ver aqui nessa história. Eu quero te convidar. Venha se ver aqui nesse texto que nós vamos estudar juntos. Nós vamos ler algo muito especial que está escrito no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. O vaso e o oleiro. Uau! Sim. É uma palavra muito especial. Linda. Que está escrita aqui na palavra de Deus. Só para vocês entenderem, Jeremias, ele foi um profeta que estava vivendo aqui em um momento onde Israel estava passando por fases bem complicadas. E Deus chama Jeremias e começa a falar algo muito especial com ele. E a gente vai se colocar dentro dessa história, dentro desse contexto e trazer isso para a nossa vida. Amém. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Uau. Que palavra Sim. maravilhosa Deus tem para nós nesse momento. O vaso e o oleiro.
Deus chama Jeremias e traz para ele uma cena de um barro sendo trabalhado nas mãos de um oleiro, para mais tarde se tornar um vaso. E eu gostaria de trazer algumas partes desse texto que nós lemos. Claro que o capítulo 18, ele vem inteiro, mas nós vamos ficar só no versículo 1 ao versículo 6, onde fala sobre essa parte que a gente quer trabalhar. Estamos em construção. Hoje, nós somos um barro. Eu gostaria que você pensasse sobre isso. Nós estamos sendo um barro e nós vamos ser trabalhados nas mãos do grande oleiro que é o Senhor. Sim. Todo-Poderoso, o Deus Criador. O Criador. Amém? Aqui no versículo 2, nós podemos ver quando a palavra de Deus diz: dispõe-te e desce. Algumas versões dizem: levanta-te e desce. Só muda a versão. O que eu aprendo já aqui nessa primeira parte desse texto que nós lemos? Uma atitude precisa ser tomada. Levantar e descer. E no mesmo versículo, no versículo 2, e lá ouvirás as minhas palavras. Quantas vezes na nossa construção da nossa vida a gente se encontra numa inércia, a gente se encontra em determinadas situações onde a gente não toma as atitudes que nós precisamos tomar. Aqui Deus quer falar conosco, mas para Ele falar conosco, nós precisamos fazer a primeira atitude, que é o quê? Que foi o que aconteceu. Levanta-te e desce. É sair do lugar. Se algo está acontecendo na minha vida, na sua vida, eu não sei como você está ouvindo essas palavras hoje. Algo precisa acontecer na sua vida, a primeira coisa que você tem que fazer é tomar uma atitude. Se movimentar em relação à construção da sua vida, que você não está satisfeito, que não está caminhando como você quer. Você precisa tomar uma atitude. E Deus está falando agora aqui conosco. E lá ouvirás as minhas palavras. Quantas vezes nós temos ouvido as instruções de Deus, mas a gente realmente quer mudar? Mas a gente realmente está disposto a se movimentar, a se levantar e descer até o lugar onde vai começar o processo? No versículo 3, desci à casa do oleiro. O que eu fiz? Tomei uma atitude. Eu me movimentei. Eu fui até onde o oleiro estava trabalhando, até onde ia acontecer o processo do barro ser trabalhado para se formar um vaso. E ele estava fazendo o quê? E eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Ou em outra versão, ele estava fazendo a sua obra. Ele estava agindo. Quantas vezes, meu bem, quantas vezes, meu querido, minha querida, as coisas vão acontecendo na nossa vida e a gente acha que Deus não está no controle. E a gente acha que Deus não está fazendo nada. E a gente acha que Deus não está trabalhando naquilo ali. E a gente acha que a gente está sozinho naquela situação. Aonde está Deus agora, nesse momento? Eu não sei o que você está passando. Mas se você está sendo trabalhado, se algo está acontecendo na sua vida, você que está em construção, você precisa ouvir as instruções de Deus e deixar Ele trabalhar. E deixar Ele trabalhar. Às vezes, Deus não faz do jeito que a gente quer. Às vezes, a gente acha que Deus não está se movimentando. Mas por que Deus precisa mostrar para mim e para você o que Ele está fazendo? Por quê?
Às vezes as pessoas não escutam Deus porque podem estar perdendo tempo falando demais. Sim. Precisamos ouvir. Aquele que é trabalhado, ele precisa mais ouvir do que falar. Você precisa mais aprender do que falar. É importante nós sabermos que estamos em um processo de construção e não estamos prontos ainda. Com certeza. O barro, eu gostaria que você pensasse sobre isso. O barro é um material duro. Ainda quando a pessoa vai lá pegar o barro para começar a trabalhar, sem forma. Ele é um material, uma matéria bruta. Assim somos nós. Quantas vezes, um coração endurecido, a gente quer fazer o que a gente quer no decorrer da vida. A gente vem da infância, a gente vem da adolescência, a gente chega à fase adulta. Eu não sei em que fase da sua vida você está hoje ouvindo essas palavras. Mas o que eu gostaria que você pensasse, como você sendo um barro, não importa. O que importa é o que o oleiro vai fazer com você. Aleluia. Sim. O que importa é que Deus vai trabalhar na sua vida. Sim. Isso é o que importa. É verdade. Se nós estamos em construção, algo que está em construção não está pronto ainda. Ainda está em construção. Pode acontecer de voltar do começo? Pode acontecer. Pode acontecer de destruir e começar de novo? Pode acontecer e nós vamos ver isso. Isso está escrito no versículo 4. No versículo 4, como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Aconteceu um acidente ali naquele momento. O oleiro começou a trabalhar naquele barro, o barro se quebrou. O que ele fez? Tornou a fazer. A propósitos de Deus para a nossa vida. A propósito, Deus não descarta nenhum dos seus filhos. Aleluia! Deus não descarta. Você é alguém muito importante para Deus. Você é alguém muito especial para Deus. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa a sua vida tomar forma. A forma de quê? A forma do caráter de Deus. A forma da presença de Deus. A forma que o Espírito Santo de Deus tem dentro de nós. Ele habita em nós. É verdade. E às vezes as carnalidades, a humanidade, as coisas desse mundo vão tomando o lugar de Deus. Vão tomando uma forma dentro de nós que quando a gente desperta para isso, muitas vezes a gente já se perdeu. A gente já se perdeu das mãos do oleiro, já desandou tudo. Vão surgindo rachaduras. Imperfeições. Imperfeições na alma. Uau, é verdade. Não é? Sim, é verdade. E eu tinha colocado aqui, somos imperfeitos, incapazes muitas vezes de viver e desenvolver o que o Senhor espera de nós. O que Ele já determinou na sua palavra ao nosso respeito. Nós temos que ter coragem e sermos sinceros para nos entregarmos nas mãos do oleiro. Tem que ter coragem, tem que ter sinceridade. Sim. Não adianta a gente chamar Deus para vir morar na nossa vida, chamar Deus para habitar dentro de nós e nós não colocarmos a nossa vida nas mãos dele. Nós colocarmos até certo ponto, ó Deus, isso aqui eu faço, isso aqui você faz. Sim, até aqui você pode trabalhar. Isso. Mas aqui nessa outra área aqui, isso me incomoda, eu não quero que mexa, tal. E isso não é estar na mão do oleiro. É verdade. Isso não é estar na mão do oleiro. Estar na mão do oleiro é quando nós estamos por completo. Amém. Quando a gente se deixa moldar, se deixa ser feito, se deixa ser tocado, Amém. se deixa ser mudado. Isso é estar na mão do oleiro. Sim. Você precisa crer no grande Criador. Aleluia. Se deixa ser transformado. Eu gostaria que você lesse Salmos. Olha o que Davi fala para nós. No Salmo 51, versículo do 10 ao 13. Mas o que eu quero
é só essa parte do versículo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51, 10. O versículo 13. É o versículo 13. Você pode achar para mim aqui, meu amor, por favor? Só para eu confirmar, porque eu coloquei aqui algo, mas eu quero que você saiba exatamente qual é o versículo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Dependência, obediência é o que o Senhor deseja de nós. É o que o Senhor tem para trabalhar na nossa vida, a dependência dele. O oleiro, quando ele vai pegar o barro para trabalhar, ele não começa a trabalhar no barro e já deixar um vaso pronto. O oleiro, quando ele pega um barro para trabalhar, em primeiro lugar, ele usa água. Água. Sim. Na simplicidade que Deus trabalha na nossa vida. E o que a água representa, meu amor? A água representa vida. É verdade. Vida. Você precisa deixar com que a vida de Deus entre e se misture com barro. Porque assim que a vida entra, a vida de Deus entra na nossa vida e se mistura com as mãos de Deus. É Só verdade. pode surgir uma obra perfeita. Aleluia. Só pode surgir uma obra perfeita. É Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Sim. Um coração puro. Sim. O vaso, quando o oleiro começa a trabalhar, ele começa a trabalhar de dentro para fora. Muitas vezes o oleiro quebra ele começa a construir, ele quebra porque surgem as impurezas, surgem pedras, surgem coisas naquele vaso que não vão deixar ele um vaso lindo, um vaso de honra, um vaso perfeito. Vão aparecer imperfeições, só que o oleiro, ele é perfeito. Agora é engraçado, meu amor, você falar que ele começa na parte de dentro para fora. Que é muito mais importante do que você aparentar é você entender o que você é. O que você é muito mais importante do que você aparenta ser. É verdade. Isso é valioso. Por isso que Deus, por isso que o grande Criador, o oleiro perfeito, ele começa de dentro para fora. Amém. Ele começa agindo nas suas emoções, ele começa agindo na sua fé, ele começa agindo em tudo aquilo que você pensa. Sim. Para depois as mudanças elas partirem de dentro para fora. Amém. É isso. Verdade. Por isso que nós acabamos de ler. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, a pureza, na sinceridade, na honestidade. Seja sincero, seja honesta com Deus. Ele é o teu Criador, Ele sabe. Ele já sabe as imperfeições. E aqui nessas imperfeições, o que a gente pode trazer para a nossa vida diária? Os pecados, as coisas que nos tiram do nosso foco em Deus, as coisas que nos distraem, os excessos. Cada um de nós sabemos qual é aquela coisa que nos tira da presença de Deus, que nos tira de vivermos uma vida sempre com um espírito reto e inabalável. Está escrito aqui na palavra de Deus. Chame essa verdade da palavra de Deus para a sua vida. Um espírito firme, inabalável. Muitas vezes, no decorrer dessa vida, com as impurezas, nós nos encontramos abatidos, caídos, desistidos, desanimados. Eu gostaria que você pensasse na sua vida. Às vezes você já está desanimado de um casamento. O seu casamento, por exemplo, você já está desistido. Você acha que não vale a pena lutar pela sua família, pelo seu casamento. Muitas rachaduras, né? Muitas rachaduras, muitas imperfeições. Os seus filhos. Muitas vezes você, não quero nem falar sobre isso. Problemas Amizades. que vão surgindo. Amizades. Pessoas que te feriram, pessoas que te magoaram e você prefere, não quero mexer nisso, não vou trabalhar nisso na minha vida. Às vezes é você mesmo, você pode estar lutando contra uma enfermidade e você já desistiu de crer, de acreditar que Deus
pode trabalhar na sua vida, pode trazer a cura para você, para essa enfermidade, seja no seu corpo físico, seja na sua alma, seja dentro de você. Você pode estar passando por uma fase difícil, financeira na sua vida, e você pode estar desacreditado de você mesmo. Eu sou incapaz, eu sou inútil. Mas eu gostaria de te dizer que o grande oleiro não desiste do barro. Ele pega aquele barro que se quebrou, que se perdeu, e ele pega com todo amor e ele começa a trabalhar de novo. Mas nós precisamos ter esse coração moldável. Um coração duro, Deus não consegue trabalhar. No coração duro, na mente dura, naquela mente que já está petrificada com as coisas desse mundo. Você já passou por tantas situações que você já não acredita mais. Você pode estar ouvindo isso e falando, vocês não sabem o que eu tenho passado. Mas eu gostaria de te dizer que o grande oleiro está esperando uma atitude sua. Levanta e desce e vai. Vai até a casa do oleiro, aleluia, que ele quer trabalhar na sua vida e ele vai dar nova forma. Você pode, eu acho que, meu amor, você tá falando, aleluia, você pode dar muitas desculpas para o oleiro não tratar e consertar as suas rachaduras. As rachaduras aqui significam os problemas que nós muitas vezes desenvolvemos na nossa vida. Nós desenvolvemos através da nossa caminhada, através do choque que a gente às vezes tem com os relacionamentos. Você estava falando sobre os relacionamentos. Muitas vezes criamos rachaduras no nosso coração, na nossa vida, no nosso dia a dia. Agora você precisa entender que quando a vida de Deus, a água, quando a vida de Deus ela entra no barro, o que ela faz? Ela molda o barro. O barro é moldável. Ele é moldado e ele fica com a forma que o grande Criador deixa. Você precisa deixar. Você precisa você precisa tomar a atitude de alguns passos. E esses passos são básicos, meu amor. Se você me permitir, não vou me delongar aqui, porque quando a gente pensa em criação, a gente pensa numa série de coisas. Para aquele que cria. Mas quando é aquele que está sendo criado, aquele que está sendo moldado, aquele que está sendo preparado, é um outro parâmetro. Você precisa entrar no parâmetro não de criador, mas de criatura. Você está sendo criado, você está sendo moldado. Você precisa acreditar, ter fé que Ele fará o melhor para a sua vida, o melhor na sua vida. Você precisa querer. Aqui falou, levanta-te e desce. Você precisa tomar uma atitude, fato. Agora você precisa descansar. Você precisa confiar, você precisa, deixar Ele trabalhar na sua vida. Você precisa deixar isso que te impede hoje. Esse problema que hoje te impede, você precisa deixar, você precisa entregar para Deus e deixar Ele agir sobre a sua vida, na sua vida. E por último, você precisa passar pelo processo. Você precisa esperar ao Senhor. Espera no Senhor. Espera o processo. Entenda que tudo requer um tempo. E não é o seu tempo, não é o meu tempo, não é o tempo da minha esposa, não é o tempo de ninguém. É o tempo de Deus. No momento certo, Ele vai estar fazendo a parte de dentro. E quando a parte de dentro estiver totalmente perfeita, a parte de fora vai ser só um detalhe. Só um detalhe. Entenda isso. Viva esse momento. Faça parte da obra de Deus. Aqui, meu amor, em João 6, eu até anotei aqui, em João 6, 28 e 29, fala o seguinte, não vou ler para vocês, mas a obra de Deus é esta, crer naquele que me enviou. Aqui Jesus estava falando, você precisa crer. Você precisa crer em Deus, você precisa crer em Jesus, você precisa crer no Espírito Santo, você precisa crer na palavra. Aleluia!
Só a palavra pode construir a sua vida. Amém. Só a palavra pode moldar a sua vida na forma de que Deus quer. Aleluia. Não é verdade? É verdade, meu bem. E eu coloquei aqui, a nossa responsabilidade é confiar, no que você acabou de falar. Sim. Que o Deus que nos formou vai nos aperfeiçoar no decorrer das nossas vidas, desde que nos coloquemos em suas poderosas mãos. As mãos de Deus nos trazem segurança. Nas mãos de Deus estão escritas os nossos dias contados, tudo que Deus já tem para nós. Ele nos formou do pó da terra. Ele é o grande Criador. Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Sim, amor. Aleluia. Você tá falando sobre confiança. Glória a Deus. Lê aqui 1 Coríntios 58, lê. Não, 1 Coríntios 15, 58. Diante de tudo isso, prezados amigos, permaneçam firmes, força, nada de desânimo, dediquem-se inteiramente ao trabalho do Senhor, pois nada do que fazem para Ele jamais será perda de tempo. Irmão, aleluia. Confiar no Glória Senhor não é perca de tempo. Não é. Você não está perdendo tempo quando você pega a sua vida e entrega para Deus. Sim. Eu não sei, nós não sabemos o que você está passando hoje. Nós não sabemos aonde você se encontra, aonde você está escutando essa palavra agora. Nós não sabemos, mas o grande Criador, o oleiro, ele sabe, ele está pronto para botar a mão no barro. Aleluia. Ele está pronto. Sim. Aquele que começou a boa obra em nós, ele há de completá-la. Esse processo de construção durará a vida inteira. Sim. Hoje você pode estar passando por aquele processo lá quando o barro é quebrado e o oleiro começa a trabalhar novamente. Sim. Você pode estar passando por esse processo, mas vai durar a vida inteira a sua construção. Isso tem que estar muito claro dentro de você, do seu caráter, do que Deus já determinou para a sua vida, dos teus pensamentos, da tua conduta nessa terra. Sim. Coloca a sua vida nas mãos de Deus, porque no versículo 5, do versículo 6, Deus fala: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro? Diz o Senhor: eis que como um barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Ele quer trabalhar, Ele quer nos moldar, Ele quer nos aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Sim. Há um processo a ser feito no dia a dia. E quanto mais nós nos colocarmos nas mãos de Deus, mais Ele vai trabalhar, mais Ele vai arrancar as impurezas, mais Ele vai arrancar as tristezas do teu coração, mais Ele vai arrancar tudo aquilo que te afasta de Deus, mais Ele vai arrancar as lágrimas que você tem chorado, mais Ele vai arrancar tudo que não serve e vai preencher com o quê? Com a alegria, com a paz, com a misericórdia, com a bondade, que são os frutos que Deus tem para nós. Sim. Tudo fora disso não vem de Deus, vem do maligno. E Jesus Cristo quer nos aperfeiçoar, Ele quer. Mateus 5,48, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Aleluia. É assim que Deus nos vê, vasos perfeitos. Sim. É assim, dá gosto da gente ver um vaso. Dá gosto da gente ir numa loja comprar um vaso perfeito, lindo. Sim. Só que a gente esquece do processo que foi feito para aquele vaso a gente não estar vê o lá. processo. A gente não vê. Deixa Deus trabalhar na sua vida hoje. Sim. E creia que o grande oleiro
tem as mãos certas e poderosas para te sustentar, seja qual for a sua situação. Aleluia. Aleluia. Sim, meu amor. Vamos orar, meu Ora bem? por nós. Aleluia, Senhor, nós te agradecemos, Sim, Deus. nós te adoramos, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem prazer em trabalhar em nós. Sim. O Senhor é o maior interessado em mudar coisas terríveis que tem dentro do nosso coração, da nossa mente, Senhor. Sim. Quantas vezes nós estamos tão abatidos, tão desanimados, mas quando nós nos colocamos diante de Ti, quando nós nos colocamos na Tua poderosa mão, Sim, o Senhor Deus. trabalha e arranca Aleluia, de sim, dentro de Deus. nós, Senhor, tudo aquilo que o Senhor não quer, Sim, não Deus. deseja para É nós. verdade, Deus. Espírito Santo, vem fazer morada no nosso Sim, coração. Deus. Traz a tua alegria, a tua paz, Aleluia, a Deus. tua esperança Sim. de que nas tuas mãos nós seremos vasos de honra, Sim. vasos perfeitos. Aleluia. 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 Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe, querido, querida. Deus te Vamos abençoe. louvar? Louvar, meu amor, dessa vez? Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Deus te Deus te abençoe, abençoe. queridos.